Os filhos, em relação aos pais, sistemicamente, eles vêm depois. Os pais, em relação à vida de casal, a origem desse sistema, vem depois da relação de casal. Então tem uma percepção importante. Quando tem o casal chega antes deles serem pai e mãe. E os filhos só vêm depois de tudo isso. Então existe uma sequência de chegada nesse sistema que é importante considerar. Bom, então a relação de casal é importante e precisa ser sustentada na troca para que a própria paternidade e maternidade ganhem força. Quando isso está desordenado, né, quando tem alguma coisa mal resolvida entre o casal, é comum que isso seja transferido para a relação da maternidade e paternidade, e essa relação de maternidade e paternidade chega nos filhos também confusa. E durante o desenvolvimento dessas crianças, pode vir a acontecer de que elas sintam essa desordem e queiram ajudar os seus pais. Então, por exemplo, pode ser que uma menina perceba uma confusão, uma desordem na relação entre o pai e a mãe e se sinta convidada a ajudar ou ajudar o pai, ou entrar na relação entre o pai e a mãe, e tende a afastar a mãe para sistemicamente apoiar o pai. Quando isso acontece, a informação que chega é de desordem. Isso pode ter acontecido justamente porque o pai e a mãe estão nessa relação de forma infantil ou em desordem. Mas essa criança, essa filha, então, entra ali, o que acontece, então? Ela tende a se tornar, ainda sem que não tenha consciência disso, rival da mãe ou amiga da mãe, e não mais filha da mãe. Né? E em relação ao pai, a tendência é se tornar casada com o pai, ou seja, assumir o lugar da mãe na relação com o pai. É claro que isso é uma desordem, é claro que isso gera prejuízo para todos, e isso é um envolvimento sistêmico, um emaranhamento. Se essa criança eu vou agora botar entre aspas, essa criança que está sendo dita, representada ali nesse contexto que eu estou trazendo, é o adulto que vem fazer a constelação, ela ainda está vivendo isso internamente como comportamento, isso é exposto, isso se mostra na experiência fenomenológica da constelação. E aí essa cliente, essa pessoa pode se ver como criança no lugar onde ela está ocupando, entre pai e mãe. Uma vez eu constelei uma mulher que trouxe como questão essa dificuldade. Na verdade, a dificuldade de entrar numa nova relação já tendo perdido ou se divorciado do primeiro casamento.
E quando a gente trouxe isso para o campo, tinha também uma questão com o próprio filho dela, com o ex-marido, que estava em riscos, né? Quando a gente olhou isso no campo, a informação que vinha da representante dessa cliente, dessa mulher, se afastar tanto do filho quanto do ex-marido, que já estava até em outra relação. E julgava, culpava o marido da separação. Mas ela era que se afastava na experiência, no movimento da constelação. E ela ia para longe, para longe. Então, chegou uma hora que eu fui investigar isso, fui perguntar isso. O que está acontecendo com essa representante? E a informação era, se eu olho para longe, eu olho para lá. E o que tem lá? Eu fiz essa pergunta. Não sei. Então, eu chamei pessoas para colocar ali no lugar onde ela olhava. E, de repente, a gente percebeu que tinha uma profunda atração dela e de ir em direção às duas pessoas que foram colocadas lá. E aí eu pedi, então, segue. E ela foi e ficou entre essas duas pessoas. Né? E quando a gente investigou um pouquinho mais, ela disse assim, eu estou aqui entre os meus pais. Né? E o que você sente em relação à sua mãe, que estava do lado esquerdo? Eu disse, eu me sinto muito amiga dela. Eu gosto de estar aqui. E em relação ao meu pai? Me sinto muito bem também. E o que vimos é que ela estava aprisionada, vinculada entre pai e mãe, amiga da mãe, e como ela sai do lugar de filha e se torna amiga da mãe, ela afasta a mãe do pai e olha para o pai como se fosse a mulher do pai. Quando eu trouxe essa informação para essa cliente, ela ficou muito impactada, inclusive teve ânsias de vômito. E trouxe isso, eu estou me sentindo muito mal. Né? E eu convidei ela assim, deixa isso se expor, deixa isso aparecer. Né? E quando acontecia o movimento de provocação do vômito, ela andava para frente, como se fosse um impulso. E eu dizia, segue esse impulso. Né? E de repente ela estava longe do pai e da mãe, afastada daquele meio, e finalmente eu pedi para ela olhar para isso. E quando ela fez esse movimento, veio a informação para ela dizer, agora eu tomo meu lugar de volta, de filha, e não de amiga da mamãe ou mulher do papai. E isso foi a grande liberação para essa mulher, que pôde finalmente voltar, olhar para o ex-marido e dizer para ele, agora eu sei o que nos afastou. E não mais culpar o marido pelo divórcio. Então foi uma grande experiência para essa mulher, para essa moça, que estava lá ofuscada dessa percepção e ainda tentando achar uma relação que não vinha, porque ela estava vinculada nessa relação entre pai e mãe.